Estamos iniciando então mais uma live. Eu tô com 2 páginas no Instagram, né? Hoje a live tá acontecendo na página prem.samagra para quem tiver no Instagram. E essas 2 páginas é porque eu fiz uma separação. Então uma página eu falo sobre sexualidade e a outra página eu estou falando sobre autoestima, relacionamento. Porque quando eu falo sobre sexo no Instagram, o Instagram me bloqueia, termina minha página, então por isso eu tô com essas 2 páginas fazendo essa separação de tema, mas eu falo sobre os 2 temas aqui no YouTube, tá? Como o tema hoje é sobre sexo, então eu tô na página prem.samagra para quem tá no Instagram, tá? Então bem-vindos, gratidão pela presença de vocês. Esses temas das lives que eu faço na sexta-feira, justamente porque são temas das minhas alunas do curso Jornada do Amor Inteiro, que é um curso de amor próprio, e daí elas me trazem as questões e eu pego e transformo as questões em lives, tá? E hoje a situação é de uma aluna que está num casamento, e esse casamento parece que é muito bacana, ele é muito parceiro, mas não existe química sexual, né? E ela me perguntou, química sexual, ela existe ou não, né? Eu acho que a gente tem uma pergunta até mais profunda em relação a isso, que é, na verdade, porque aqui o pessoal já está até respondendo, né? A Maricele, o Berval, que a química existe sim. Mas é possível ter um relacionamento sem química? Eu acho que essa é uma grande questão, porque às vezes você gosta muito da pessoa, a pessoa é muito legal, muito bacana, mas não tem química. E aí, como é que faz? Eu vou responder essa questão ao longo da live também, tá bom? Fábio, meu amor, bem-vindo. Bom, bora lá? Gente, gratidão pela presença. Seguinte, química sexual. Química sexual é uma coisa que o pessoal já tá falando aqui que existe, né? Pra quem já experimentou, sabe que existe. Eu queria relatar uma experiência que eu tive, porque acho que foi uma coisa que me aumentou muito a percepção dessa questão da química sexual. Na formação de terapeuta, nós temos uma experiência que a gente tem uma experiência de feromônios. Como que é essa experiência de feromônios? A gente fica todo mundo ali de olhos vendados e a gente vai sentir os feromônios. Então a gente vai sentir o cheiro um do outro, tá? Hoje na formação de terapeutas eles fazem isso de olhos fechados. Na minha formação, que foi em 2014, não era com olhos vendados, era só os olhos fechados. Então a gente dava uma olhadinha pra ver. E aconteceu uma coisa muito interessante. Que foi essa coisa interessante? O que eu percebi? Que de repente vinha uma pessoa que eu me sentia atraída, que era, sabe, o cara que era meu tipo, e ele vinha me cheirar, ou eu ia cheirar ele, e eu não sentia nada de especial. Mas uma coisa muito surpreendente aconteceu, que era uma pessoa a qual eu não me sentia atraída, a qual eu não sentia desejo, né? Era um senhorzinho, na verdade, e acho que uns 30 anos mais velho que eu. E na hora que ele veio me cheirar, eu senti um monte de coisa que eu não senti com o cara que eu me sentia atraída. E daí, acho que existe uma diferença entre sentir atração e sentir química, né? E muitas vezes a gente tem a química com uma pessoa, mas não tem atração. Outras vezes a gente tem atração, mas não tem química. Então é importante a gente parar para pensar também nesse ponto da química, entender realmente o que é a química, tá? A química, ela vai envolver vários fatores e não adianta nada ver química se não tem atração, se não tem desejo, né? Nessa experiência que eu tive, né, a química com o senhorzinho foi melhor, mas só que eu não conseguiria me imaginar transando com ele, né? Só de imaginar me causava uma sensação de repulsa, porque não existia nenhum sentimento de atração, de desejo pelo senhor, tá bom? Ao mesmo tempo, se eu for parar para avaliar, né, as minhas experiências, já aconteceu experiências sexuais onde eu sentia muito desejo sexual, muita atração, mas a química não rolava.
assim como o contrário também, né? De me relacionar sexualmente com uma pessoa que eu não me sentia muito atraída, mas que a química era incrível. Mas acabava ali e daí não tem... É só a química da hora, não tem mais. Às vezes você não tem vontade de ter uma conversa com a pessoa, você não tem nada. Foi só a química sem nenhum desejo, sem nenhuma atração, sem nenhum sentimento. Então acho que a gente precisa começar a entender que são coisas diferentes. E é claro que nós podemos sentir amor, sentir desejo, sentir química pela mesma pessoa, tá? Mas não é simples assim, né? A gente ter a sorte de estar com alguém que contempla tudo isso, né? O amor, o desejo, a química, e a gente contempla... Ai, deixa eu silenciar meu celular aqui. Esqueci de silenciar. Pronto. Então, e a química... Então, não é fácil a gente encontrar uma pessoa que tenha tudo isso e que a gente tenha isso pela pessoa e a pessoa também tenha isso pra gente, né? Porque às vezes a gente ama uma pessoa, deseja, tem química, mas a pessoa não é recíproco. Então, ter esse encaixe perfeito é como ganhar na loteria, né? Não é algo que acontece simples assim, tá? E nós podemos sentir apenas um desses itens distintamente por pessoas diferentes. Então, por uma pessoa eu posso sentir amor, por outra eu posso sentir desejo, por outra eu posso ter a química. Essas coisas são coisas separadas, que podem acontecer juntas, mas são coisas distintas, tá? Tem uma antropóloga, a Ellen Fisher, até eu ia separar o livro para mostrar para vocês, eu esqueci de fazer isso. A Ellen Fisher, ela pesquisou sobre como que funciona o nosso cérebro em relação a essas químicas de amor, de desejo, a química sexual, em relação a tudo isso, tá? E o que ela observou? Que a área do nosso cérebro do amor é uma, a área do nosso cérebro da paixão é outra, que a área da química é outra. Cada coisa ativa uma área do nosso cérebro diferente, tá? Ou seja, né, nós podemos sentir amor, segundo a Ellen Fisher, tá? E eu concordo, mas segundo a Ellen Fisher, que pesquisou, nós podemos sentir amor por uma pessoa, podemos sentir paixão por outra pessoa, podemos sentir desejo por outra pessoa, tá? Então, o nosso funcionamento, ele é assim. Só que o fato é que cada um desses itens acontece, então, em uma parte do nosso cérebro e é maravilhoso se você sente tudo isso pela mesma pessoa, mas nem sempre isso vai acontecer, né? Que é o caso que a minha aluna me trouxe, que ela tem um parceiro que, enfim, mas não rola, não tem química. E aí, se não tem química, tá? Boa tarde quem tá chegando, Marcelo, pessoal, Gustavo. Então, respondendo à questão, né, química sexual, ela existe ou não? Sim, ela existe, tá? Mas só que eu não acredito que ela seja essencial em uma relação, tá? E eu vou falar uma coisa aqui que talvez vai contra o senso comum, então acompanhe até o final para a gente poder entender, tá? A química sexual, ela é a cereja do bolo. Mas o mais importante é o bolo, não é a cereja, tá? Vou dar um exemplo. Se eu receber uma massagem tântrica de qualquer terapeuta tântrico que eu não me sinta atraída, que eu não sinto desejo por ele, durante a experiência da massagem tântrica, eu vou sentir prazer, eu vou me sentir plena, eu vou ter orgasmos incríveis, mas se o terapeuta, que eu não sinto atração, tentar me beijar, eu vou sentir repulsa, porque eu não sinto atração por ele, porque eu não sinto desejo por ele. Inclusive, uma das minhas primeiras experiências de massagem tântrica, eu fui nesses terapeutas mais baratos, que não são tão confiáveis, né? Tipo, a gente fala muito a questão da terapia tântrica é algo caro, né? Mas quando você vê alguém cobrando um valor muito baixo, às vezes a pessoa não é nem terapeuta, ele só aprendeu a fazer a massagem e tá ali querendo ganhar uma vantagem, né? Daí eu fui fazer uma massagem tântrica com uma pessoa
E porque o valor da massagem tântrica era caro, daí eu descobri o mais baratinho e fui fazer a massagem. O que aconteceu? Quando acabou a massagem, ele deitou do meu lado e começou a fazer carinho no meu rosto. E eu achei aquilo muito estranho, porque me pareceu um vínculo afetivo. E eu olhei pra ele e falei assim, isso faz parte do processo da massagem? Daí ele falou assim, é que eu tô meio carente, rolou uma química, sabe como é? Daí eu falei, não sei como é nada. Eu não estava sentindo nenhuma atração, nenhum desejo por ele. Foi uma experiência de massagem incrível, mas eu não sentia nada por ele. Então eu consegui ter uma experiência de prazer, de orgasmo, de plenitude incrível, mas não rolava beijar ele, não rolava trocar carinho por ele, entende? Então não havia um desejo sexual em relação a ele, tá? Já um sexo tântrico. O sexo tântrico, ele não rola com uma pessoa que você não sinta atração. Ele não rola com uma pessoa que você não sinta desejo, né? Por quê? Você não vai conseguir beijar uma pessoa, que nem eu falei, o senhorzinho lá, quando ele me cheirou, eu senti um monte de coisa, mas eu não conseguia pensar em beijar o senhorzinho, né? Então, não vai rolar uma coisa no sexo com uma pessoa se você não sentir atração, se você não sentir desejo, né? Então, a atração e o desejo é mais importante do que a química, tá? E a química, eu vou falar mais sobre isso, mas a química, ela não é fundamental numa relação. Então, eu falei que a química sexual, ela é a cereja do bolo. Só que o mais importante é o bolo. O que seria então a receita desse bolo, tá? Se for pensar em um relacionamento, eu diria, né, não tô falando de sexo casual, tô pensando em relacionamento, que é a questão que a minha aluna me trouxe. Pensando em relacionamento, a receita do bolo para esse relacionamento dar certo, para ficar bom, eu diria que o principal desse bolo é o amor e o desejo. Você tem que amar a pessoa e você tem que sentir a desejo, a atração pela pessoa. Losane, minha irmã, gratidão pela presença. Te amo. Muito bem. A Raíssa perguntou uma coisa que eu vou responder ao longo da live, né? Você acha que é possível a química entre duas pessoas durar por toda a vida? Como seria isso? Eu vou responder ao longo da live, mas antes eu queria voltar um pouquinho. Peraí, eu disse que a química, muitas vezes a química é algo que um negócio encaixa e tem química. E às vezes você tem amor, desejo e não tem química, tá? E o que eu vou falar aqui é justamente como que faz, então, se não tem química. Porque eu acho que a química não é fundamental num relacionamento, tá? Eu vou explicar por quê. Então, se eu for pensar num relacionamento, a receita do bolo para esse relacionamento é o principal, é o amor e o desejo, ok? E eu vou explicar. Esse é o principal. Precisa haver um equilíbrio entre os dois. Eu preciso ter um sentimento de afeto, de carinho, de amor e também um sentimento de desejo, tá? Gente, eu vou deixar para ler os comentários depois, no final, porque senão eu vou perder no raciocínio, pode ser? Daí vocês segura aí, no final a gente conversa, tá? O que estraga o relacionamento é que com o passar do tempo, esses dois ingredientes vai acabando. E daí eu já vou chegar perto da resposta que a Raíssa me trouxe aqui, né? Se pode durar pela toda a vida. O que estraga o relacionamento não é a questão da química, é a questão de ou ir acabando o amor ou ir acabando o desejo sexual, tá? Ou vai permanecer o amor e a vida sexual vai acabar, né? E o casal vai ficar ali juntos por amizade, por amor, né? Porque tem carinho, porque tem admiração, né? Mas não tem uma vida sexual. Ou então tem o contrário, né? Não tem um desejo sexual tão forte que é isso que sustenta a relação.
não tem amizade, não tem aquele carinho, não tem amor, mas a sensação do sexo, ela é tão gostosa que isso faz com que a pessoa tenha sempre um desejo por aquela pessoa e apesar muitas vezes de não ter mais amor, não ter mais uma relação, aquilo vai prendendo. Geralmente, essa relação que fica porque tem desejo sexual é uma relação que tem química, porque a química é aquele coisa que fala, nossa, a relação sexual é incrível, é maravilhosa, é uma sensação muito boa, então você quer sempre repetir essa sensação, você quer repetir essa sensação, quer repetir essa sensação, então você fica nessa relação por química, tá? Eu sei muito bem o que eu tô falando, porque os meus relacionamentos anteriores eu vivi muitos relacionamentos tóxicos, abusivos, mas que tinha uma química e aquilo me prendia na relação, aquilo me preenchia. Então a gente acaba ficando porque tem uma química, tá? Só que sabe o que acontece? Quando não tem química, o desejo sexual vai tender a cair, né? Por isso que a gente fica batendo tanto nessa tecla da química. A química é muito importante, tem que ter química, tem química. E daí o desejo sexual cai quando não tem química. Eita, será que tá tudo bem? Tá falando aqui que a minha internet tá instável. Deixa eu ver só se eu liguei o cabo. Eu liguei o cabo aqui, se eu liguei lá no aparelho. Bom, tá aparecendo pra mim aqui que tá instável no YouTube. Se tiver ruim no YouTube, vem pro Instagram. Deixa eu colocar aqui uma mensagem só pro pessoal do YouTube. Bom, muito bem, vamos ver se vai. Mas aqui tá aparecendo pra mim que tá instável. Muito bem. Bom, vamos ver se vai, que tá aparecendo pra mim que tá instável. No Instagram parece que tá tudo bem, tá? Falem pra mim aqui no YouTube se tá ok, tá bom? Então, o que estraga o relacionamento é que com o passar do tempo, uma das duas coisas vai acabando. Eu acho que a internet, que o YouTube deve ter caído, que o pessoal tá indo embora. Vou continuar aqui no Instagram então, tá bom? O que estraga o relacionamento é que com o passar do tempo, então, esses dois ingredientes vai acabando, né? O amor e a química sexual. O desejo sexual, né? Não quero falar da química, o desejo sexual vai acabando, né? E daí, às vezes, caiu lá, né, Marcelo? Tá bom, então vamos continuar aqui pelo Instagram. Depois eu subo o vídeo lá, depois eu subo o vídeo do Instagram lá pro YouTube, daí o pessoal vai ter acesso depois ao conteúdo, tá? Bora continuar então. Então, sabe o que acontece? Quando não tem química, o desejo sexual ele vai tender a cair, tá? Então a gente vai ver pessoas que estão num relacionamento, mas não tem desejo sexual. Acho que voltou no YouTube, será? Tá ok, Ivanildo? Tá me assistindo? Bora por aqui, melhor, né? Então vamos continuar. Então, por que a libido cai, né? O desejo sexual, por que ele cai? Ele vai cair, geralmente, porque o sexo não tá bom. Então, se o sexo não tá satisfatório, eu não tenho vontade de fazer sexo.
então o meu desejo por sexo cai, diminui, tá? Muitas vezes, se o relacionamento não tá bom, também o meu desejo sexual vai cair. Então, uma coisa vai interferindo na outra, tá? Então, se você tem um sexo que é bom, às vezes o relacionamento pode estar ruim, mas a sua libido continua porque o sexo é muito bom. Mas se o sexo não é bom, a libido vai cair. Então, se não tem química, a gente tende a cair a libido. Então, por isso que é tão importante a química, né? Mas eu vou falar uma coisa que talvez vai parecer até contraditório, né? Porque se eu falei agora há pouco que a química é só a cereja do bolo, né? Que ela não é tão importante para manter o desejo sexual, como que eu tô falando agora que a química é tão importante assim, que se não tem química o desejo sexual não se sustenta, né? Porque se não tem química o sexo não é bom, enfim. Só que o fato é que a química, ela é o ingrediente que as pessoas mais usam. Pessoal, deixa eu só mandar de novo aqui pro pessoal do YouTube que para vir pro Instagram. Vem para o Instagram, tá? Meu Instagram é o Prem.samagra. Que acho que tá travando aqui. Muito bem, tá? Então, o fato é que a química, ele é o ingrediente que as pessoas mais usam para manter o desejo, mas ele não é o único, tá? Não é o único ingrediente para manter o desejo sexual. Tá? Então, assim como para você fazer um bolo, a farinha de trigo, ela é o ingrediente que as pessoas mais usam para fazer o bolo, dá para você fazer um bolo com outro tipo de farinha ou mesmo fazer bolo sem nenhum tipo de farinha. Então, a gente tem aqui, quando eu falo de expansão de consciência, a gente começa a enxergar outras possibilidades. A possibilidade que a gente enxerga hoje é de que o sexo, para ele ser bom, tem que ter aquela química, né? Só que parece que essa química ela já vem pronta. Ela, tipo, ou encaixa ou é tudo assim, tipo, se eu gosto de uma pegada mais forte, a pessoa tem uma pegada mais forte, se eu gosto de uma coisa mais suave, a pessoa já tem. Parece que já encaixa perfeito, já vem pronto de fábrica, tal, né? E quando isso não vem de fábrica, parece que não tem solução, parece que o sexo não é bom. Porque eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, quando eu não tenho desejo sexual, como eu não tenho desejo sexual, existem dois fatores muito importantes que vão influenciar a libido, ou seja, o desejo sexual. Um fator importante que vai influenciar no desejo sexual é a qualidade do relacionamento, que é a manutenção do amor, tá? O outro fator que vai influenciar no desejo sexual é ter uma relação sexual satisfatória, tá? Que daí é a manutenção do desejo, a manutenção da atração, tá? Então eu vou falar sobre cada um deles. Muitas pessoas que não têm desejo sexual, quando buscam tantra, às vezes está fazendo uma experiência de massagem tântrica que aumenta a libido, que aumenta o desejo, mas mesmo assim não volta a libido. Por que que acontece? Porque está com problema no relacionamento. Então está com problema no ponto 1, que é a qualidade do relacionamento, que é a manutenção do amor. Eu mesma, quando eu cheguei ao Tantra, gente que estiver no YouTube, vem pro Instagram, que parece que o YouTube tá instável, tá bom? Eu mesma, quando eu cheguei ao Tantra, o que aconteceu? Eu não tinha libido, eu queria ter desejo sexual para fazer sexo com meu namorado, só que meu relacionamento tava uma merda. E daí, quando eu comecei a fazer as massagens, eu comecei a ter prazer, orgasmo, comecei a aumentar a minha libido. Mas a minha libido aumentava por outras pessoas, pelo meu parceiro não. Eu comecei a me sentir atraída por outras pessoas, pelo meu parceiro não. Por quê? Porque eu não tinha mais a manutenção do amor. A gente não se cuidava, a gente já não era mais amigo, parceiro, não era cúmplice. Então, não tinha mais aquilo. Então, o relacionamento acabou, né? Assim como também já atendi, vou dar um exemplo de um interagente meu, que me marcou muito,
que era um casal e eles começaram a fazer a massagem tântrica. Vieram porque ele não tinha desejo sexual. E ele fazia a massagem tântrica e não aumentava a libido dele de jeito nenhum. Até que um dia eu lembrei da minha situação e perguntei pra ele, mas não tá voltando a libido pela sua esposa ou por nenhuma mulher? Você sente atração por outra mulher? E ele ficou muito constrangido com a pergunta que eu fiz pra ele e ele não respondeu, né? Mas o que aconteceu? Logo na sequência, até tem um vídeo que eu conto essa história, que eu destruí o casamento de um interagente meu. Logo na sequência, eles foram para uma imersão em Tantra, que era de meditações tântricas. Lá ele conheceu uma outra moça, se sentiram atraídos, começaram a conversar. Ele era daqui de São Paulo, ela era do Rio, mas começaram a se conversar e ele se separou para ficar com essa outra moça, porque a libido dele voltou, mas não pela mulher, por outra pessoa. Tá? Então, quando o relacionamento está com problema, o desejo sexual vai cair. E daí o caminho para isso é fazer um resgate desse relacionamento, que daí é um tema para outro vídeo, que eu falo nos outros vídeos, a questão da intimidade, da confiança, do respeito, cumplicidade, são outras questões para a gente poder resgatar esse relacionamento, tá? O outro ponto que vai fazer com que a pessoa não tenha desejo sexual, né? É se ela tem uma relação sexual insatisfatória. Se não tem química, a relação sexual é insatisfatória. Tende a ser, né? Se tem química, coisa linda, tá lindo, tá perfeito. A relação sexual é gostosa porque tem química, ela vai ser satisfatória. Então, se não tem química, a gente acredita que a relação sexual ela está fadada a ser insatisfatória. E como ela é uma relação insatisfatória porque não tem química, eu vou perdendo o meu desejo, a minha vontade por fazer sexo, porque o sexo não me satisfaz, porque não tem química, né? Então, o que acontece é que nem sempre é assim. Você pode ter um sexo satisfatório, um sexo incrível, mesmo que não tenha química com uma pessoa, tá? E daí o Tantra, ele é pra mim fundamental nisso, eu vou explicar por quê. Então a gente entende, o padrão da gente é entender que se encaixar tudo bonitinho, tem química, o sexo é bom. Se não encaixar, o sexo é ruim e tá fadado ao fracasso. Não. Vamos lá, vamos pensar no Tantra. Se eu fizer uma massagem tântrica em uma mulher heterossexual, ela vai ter prazer, ela vai ter orgasmos incríveis, ela vai se sentir plena, mas ela não tem atração por mim, ela não tem desejo por mim. Ok, né? Mas vamos colocar, tipo, se o meu namorado fizer massagem tântrica em mim. Se o meu namorado fizer massagem tântrica em mim, eu vou sentir todas as mesmas coisas que eu sentiria com uma pessoa que eu não tenho atração, que eu não tenho desejo, só que eu vou sentir atração e desejo por ele. Então eu vou querer também beijar ele, abraçar ele, cheirar ele, né? Daí vão entrar as técnicas do sexo tântrico, ok? E o sexo tântrico, ele possui vários ingredientes que vão fazer com que o sexo seja incrível. Muito mais incrível do que se o ingrediente fosse só a química. Como que eu sei disso? Porque eu já vivi experiências sexuais que eram de química, que eram maravilhosas e legal. Agora, a experiência tântrica, ela é muito mais incrível e ela não precisa ter essa química, porque ela tem muito mais a ver com você do que com o outro. Quando você, olha só, isso aqui eu nem tinha colocado no roteiro, mas olha só, quando você depende da química, você está num processo de dependência. Você depende de algo externo, você depende se a química vai encaixar ou não. No Tantra, o potencial está em você, é o seu corpo. Então você não precisa ter a química, isso, ficar nessa dependência. É um caminho que o seu corpo vai ser conduzido para o prazer, muito incrível. Tanto que, como eu falei, se eu fizer massagem tântrica em uma mulher heterossexual, ela vai ter prazer, orgasmo, vai ser incrível e não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o corpo dela, de como conduzir o corpo dela. Então, quando o casal aprende as técnicas do Tantra
o homem aprende a conduzir o corpo da mulher, a mulher aprende a conduzir o corpo do homem, o nível de prazer, ele é muito mais intenso, muito mais incrível, muito mais indescritível do que de um sexo que é baseado só na química, tá? Então a química, ela é um ingrediente que se usa para o sexo, só que é o único ingrediente que as pessoas usam, porque elas não têm conhecimento do Tantra. Quando elas conhecem o Tantra, elas descobrem outros ingredientes que, daí deixam essa questão do desejo sexual muito mais elevada, porque o sexo, ele se torna satisfatório. Churri pra minha prima. Então o sexo, ele acaba se tornando satisfatório, tá? Então o Tantra, ele é uma ferramenta para isso, tá? E a gente fica preso achando que só vai ter uma experiência intensa de prazer se o negócio já vem pronto de fábrica, né? Se já vem com química. Mas dá para ter uma experiência inimaginável de prazer vivendo uma experiência tântrica. São outros ingredientes. É que nem a questão do bolo. O bolo que você conhecia era o bolo feito com farinha de trigo. Dá para você fazer bolo sem farinha de trigo e ele pode ficar muito gostoso. Então a questão é que a gente só conhece um jeito e a gente tem que conhecer outras formas, e o Tantra são essas outras formas, tá? E o melhor do Tantra é que o Tantra também influencia na manutenção do amor. Lembra que eu falei que o desejo sexual, a libido, ela vai baixar por dois motivos? Ou porque o sexo é insatisfatório, porque não tem química. Então a gente já resolve esse problema do sexo insatisfatório com o Tantra, porque não tem como você receber uma massagem tântrica e não sentir prazer, tá? Até tem, quando você tem bloqueios e traumas. Só que você passando pelo processo das massagens, você vai se libertando desses bloqueios e traumas e vai acessando o prazer, porque ele é um processo de amorosidade, de cuidado, né? Muito diferente do sexo tradicional, que às vezes não tem esse toque amoroso, esse toque cuidadoso, perceptivo, né? E o outro ponto que baixa a libido é a manutenção do amor, porque o casal, ele se desconecta, né? Então, quando você vive experiências tântricas com o seu parceiro, o YouTube travou, né? Quem tava no YouTube veio tudo pra cá. Ainda bem que eu faço no Instagram simultâneo, né? Então, quando você tem tais experiências tântricas com seu parceiro, a forma como vocês se relacionam muda, a forma como vocês se olham muda, a forma como vocês se percebem, como vocês se tocam muda. Então aumenta a conexão do casal, a experiência tântrica. Então isso também ajuda para que o casal não se desconecte e perca a libido porque o relacionamento tá ruim. O Tantra é uma ferramenta de conexão do casal, porque vocês se olham de verdade, vocês se percebem. É uma outra forma de se relacionar e isso influencia na forma como vocês convivem, né? Meio aquele efeito Karate Kid, sabe aquela coisa? Tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco. Quando você vai ver é uma coisa que está influenciando na forma como você luta. É a mesma coisa. A forma como você faz sexo influencia na forma como você se relaciona, tá? Então, o Tantra, ele não só vai ter um sexo satisfatório, como ele vai influenciar na forma como o casal se relaciona e vai aumentar essa conexão. E mais que isso, o Tantra, ele vai também proporcionar uma autoconexão. Lembra o que eu falei? A química, essa necessidade da química, eu tô ali na dependência de algo do outro, né? O Tantra não, ele não é uma dependência, ele é o meu corpo, o meu prazer. Não é aquela pessoa que tem aquela química, não. A pessoa que fizer conduzir isso, qualquer pessoa que fizer isso, eu vou ter essa resposta, porque essa resposta é minha, não é dependendo da química do outro. Então, eu me empodero, porque eu não tô mais colocando o meu poder, do meu prazer na mão do outro. Esse poder está em mim. Então, eu começo a me empoderar, a me conectar com os meus sentimentos, com as minhas sensações, tá? E isso vai acontecendo uma melhora emocional em mim, né? Porque eu começo a cuidar melhor de mim. Eu me torno emocionalmente mais estável, né? Eu me torno mais inteira,
menos dependente, mais inteira. Eu estando mais inteira, eu tô menos dependente não só da química do outro, mas também emocionalmente do outro. Então, quando eu estou dependente emocionalmente do outro, é uma demanda muito grande para o outro ele cumprir as minhas necessidades, né? Então, a gente fica o tempo todo se completando, cobrando, controlando para o outro cumprir. Quando eu estou mais inteira, eu solto essa necessidade de controlar o outro, então o outro se relaciona melhor comigo, porque eu estou mais inteira, não estou ali tentando me preencher, né? Eu sempre falo que o relacionamento ele não é a junção de duas metades, mas a aproximação de dois inteiros. Então eu fico mais inteira e eu me relaciono melhor. Eu sou uma pessoa melhor para se relacionar, né? E você acaba se tornando uma melhor companhia, você acaba se tornando uma pessoa mais desejável. Então isso vai influenciar muito na relação, tá bom? Então é isso. Ademir, as massagens tântricas podem ajudar na fase da menopausa da mulher? Pode ajudar sim, ajuda e muito. Ajuda a melhorar a lubrificação, a aumentar a libido, ajuda bastante, tá? Então é isso, gente. A química sexual, pra gente fechar, a química sexual, ela não é algo fundamental num relacionamento, tá? Se tem química, é muito legal, mas se não tem química, dá pra sim ter uma experiência sexual de muito prazer, de muito intensa, muito incrível, através das experiências tântricas, porque na química você está dependente da sensação que o outro te causa, mas é uma coisa que está nele. Nas experiências tântricas não, é algo que está em você e que o outro vai conduzir. E qualquer outra pessoa pode conduzir isso, porque o seu corpo se torna orgástico, tá? Então, a gente sai desse lugar de dependência e entra num lugar de empoderamento, tá? O relacionamento dá certo, o importante não é ter química, é ter amor e ter desejo. Porque também se você tem amor e não tem atração, não tem desejo, esse relacionamento acaba virando uma amizade. Muitas pessoas ficam anos, né, 20 anos, 30 anos, com um relacionamento de muito amor, mas que acabou se afastando a questão do casal, porque não tem atração, porque não tem desejo, tá? Então a gente precisa ter essa manutenção, a manutenção do amor, a manutenção do desejo, tá? Como é que faz a manutenção do amor? Manutenção do amor com amizade, com respeito, com confiança, com cumplicidade, com intimidade. E o Tantra também influencia nessa forma de se relacionar que faz essa manutenção do amor. Como é que faz a manutenção do desejo sexual? Esse sexo tem que ser bom, esse sexo tem que ser satisfatório, porque eu tenho que ter vontade de fazer sexo com essa pessoa. Se eu não tiver desejo, atração, vontade, eu vou fazer sexo se ele não me satisfaz? E daí entra o Tantra de novo. Porque quando tem química é batata, o negócio vai, né? E quando não tem química? Tem o Tantra, porque o Tantra vai fazer com que ambos sintam muito prazer, ambos cheguem a níveis incríveis de prazer, inclusive sem penetração. A gente é muito dependente da penetração, né? O sexo tradicional é muito dependente da penetração e a gente pode chegar a níveis incríveis de prazer com estímulos no corpo, com estímulos no genital de diversas formas que não só a penetração, tá? E o Tantra, a grande diferença do sexo tântrico para o sexo convencional vai ter ali uns 5 minutos, 10 minutos de aquecimento, daí a pessoa ficou excitada, vai para a penetração. E o sexo tântrico não. Você vai ter 1 hora de aquecimento, você tem muita coisa que fazer durante isso, tá? Então, gente, tá Davidson no YouTube, vem pro Instagram que parece que o YouTube tá ruim, tá? Tá travando. Bom, é isso, gente. Gratidão. O Luiz falou que eu explico bem, gratidão. Então é isso. O depender da química é ficar dependente do outro. Você encontrar sua capacidade orgástica. E mais que isso, né? A gente também aprender a conduzir o outro para o nosso prazer. Porque a gente, às vezes, está numa relação insatisfeita e a gente não se posiciona, a gente não coloca. Então, é muito importante a gente conduzir o outro para o nosso prazer, falar, se posicionar da forma como a gente gosta. E se o casal estuda o Tantra juntos, é melhor ainda, porque daí você nem precisa falar. Vocês já estão ali, né? O Tantra ele vai explorar o corpo
de diversas formas. Ele é uma pesquisa ali das sensações, das experimentações. Então, o casal, e o Tantra, ele dá abertura para o casal falar sobre isso, abordar esse assunto, tá? Então, acho que o Tantra, ele é uma ferramenta que faz com que a química sexual seja só uma cerejinha ali do bolo que você pode tirar que não vai fazer diferença, porque você tem algo maior nas suas mãos, tá bom? Felipe, o Tantra faz coisas do sexo comum deixarem de ser o foco, né? Exatamente, porque o sexo comum é um sexo focado na penetração e focado em psicogenia, tá? Então, primeiro que o sexo tântrico, ele vai ensinar que o seu corpo tem muito prazer, muito para além da penetração. Ele vai tirar o foco do orgasmo, porque a sensação de prazer é tão gostosa que o orgasmo acaba sendo a cerejinha, né? Tipo, é muito bom sentir prazer, e a gente não foca no prazer. Então, vai tirar o foco da penetração, vai aprender a sentir prazer e orgasmo de outras formas, e daí tem a penetração também, mas não é só o foco, e vai te sair da psicogenia. O que é psicogenia? É o prazer que vem da mente. Esse prazer que vem da mente, ele não satisfaz. Ele não satisfaz porque ele tá aqui na fantasia. Eu tô fantasiando, erotizando, mas eu não tô realmente sentindo, tá? Então a ideia é se conectar com as sensações do corpo, porque se eu tô fantasiando, eu não tô sentindo. Eu tô alcançando um prazer que vem da mente, das fantasias, do erotismo, mas não realmente do corpo. Por isso eu preciso de um sexo muito forte para tentar sentir alguma coisa. Por isso o homem consegue ter orgasmo e a mulher não, porque para o homem ali a fantasia foi suficiente, para a mulher não. Então a mulher precisa de algo mais profundo e tem que se conectar com essas sensações. E o sexo tem que ser bom para ambos, né? Não só para o homem, mas também para a mulher. O homem se satisfaz muito mais rápido que a mulher. O homem chega ao orgasmo muito mais fácil que a mulher. Então o sexo tem que ser bom para ambos, tá? Jurri, gratidão. Silvana, acho o máximo ver homens se interessando pelo assunto. Também acho. É muito importante, né, ver os homens se preocupando com isso, porque é a questão, né, se a gente parar para pensar, o homem, a gente precisa trazer sangue para a região genital para a gente estar pronto para a penetração. O homem precisa de 50 ml de sangue, enquanto a mulher precisa de 500 ml de sangue para estar pronta para a penetração. Então, o tempo do homem para ele estar pronto é isso. O tempo da mulher é isso aqui para ela estar pronta, né? Então, o homem precisa entender que ele primeiro tem que fazer isso aqui para a mulher estar pronta, para depois pensar numa penetração, porque senão só o homem fica satisfeito e a mulher não, né? Porque se a gente for pensar, o homem para chegar no orgasmo é isso, a mulher é isso, o que acontece? O homem chega no orgasmo antes da mulher e a mulher nunca fica satisfeita. Então tem que ir num tempo se preocupando muito assim com esse prazer da mulher para depois pensar para os dois ter orgasmo e não ficar só num lugar onde o homem tem orgasmo e a mulher não, tá? Marcos Felipe perguntou se eu tô em São Paulo. Eu tô em Guarulhos. A Nay Regina falou que sem penetração é bem mais prazeroso. Então, o sexo tântrico, a gente fica 3 horas fazendo um monte de coisa antes da penetração. E é muito prazeroso. É muito prazeroso. E às vezes a gente chega a ter tanto prazer, tanto orgasmo antes da penetração. Quando chega na penetração, você já vai pra penetração assim, até satisfeito, realizado, pleno, porque foi muito prazeroso, né? Então é importante que a gente não fique dependente da penetração para ter prazer, para ter orgasmo. Elisângela, oi Samara, gratidão. Estou na 9ª sessão de Tantra, estou bem melhor superando meus traumas. Ai, que bom. Gratidão por compartilhar. Muito bem. O Marcos falou que está fazendo o meu curso. Ele é a esposa, que bacana. Gente, quem quiser fazer o curso, tá as inscrições abertas, tá bom? No YouTube o link fica abaixo do vídeo e no Instagram o link fica na bio. É só clicar no link da bio, vai ter vários links, você vai ver um link para se inscrever para o curso,
Quem quiser, a gente vai ter aula ao vivo dia 5/11 para conversar, para tirar dúvida dos alunos. Quem quiser, aproveita para entrar nessa turma, tá? Muito bem. Então é isso. O Felipe falou aqui que o processo terapêutico com você deve ser muito regenerador. Eu não atendo mais individualmente, tá? Eu tô trabalhando só com grupos. A gente vai ter grupo dia 28 e 29/11 em São Paulo, mas só tem mais uma vaga para mulher. E depois a gente vai ter grupo dia 19 e 20 de dezembro e 23 e 24 de janeiro, tá? Quem quiser se inscrever, manda uma mensagem no direct ou manda para minha assistente no celular, que é o DDD 11, número 979830625, que é uma imersão presencial de Tantra. E mesmo que você não tiver um parceiro, você pode vir e aprender. Os pares se formam na hora. Então, você vai formar par com uma aluna, ela vai fazer a massagem em você, você faz a massagem nela, né? Um vai treinar no outro. E assim como nós, terapeuta, vai utilizar a luva para tocar no genital, e é tudo feito com respeito, com amorosidade, é bem bacana. O Marcelo que tá aí vai participar, né, Marcelo? Então tá. Marcelo, estudar o Tantra é algo maravilhoso, onde toda sessão é algo diferente e a química e as energias liberadas são surreal. Aqui um dia falou que recomenda o curso em grupo. O curso em grupo é maravilhoso. E quem quiser se inscrever no curso online e quiser participar do curso em grupo, aluno do curso online tem 50% para participar do curso presencial, tá? Gente, é isso então. Gratidão pela presença de vocês. E a gente se vê na próxima sexta-feira, tá bom? Pessoal que tá aqui nesse Instagram, eu tô com um Instagram novo, que é o samagra.amor e conexão, tá? Por que eu tô com esse Instagram? Esse Instagram aqui, o prem.samagra, eu tô falando sobre temas relacionados à sexualidade, tantra e sexualidade. E no outro Instagram, tantra voltado para autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, relacionamento. Então, os temas sexuais estão só aqui. Quem quiser se interessar pelos outros temas de autoestima, autoconhecimento, participa lá da outra página também, tá? Por que eu fiz essa separação? Porque quando eu falo sobre sexo, muitas vezes a página é banida, né? Denunciada. Então, eu tô com essas duas páginas aqui, eu falo sobre sexo e lá eu falo sobre as outras coisas, pra gente, se um dia essa página aqui for denunciada, a gente tem a outra, a gente não perde o contato, tá bom? Então, se inscreve lá pra participar. Jurri, gratidão. Gente, gratidão e uma ótima tarde pra vocês. Um beijo.